The Boys, Os Rapazes, Volume 4. Em um prédio, os adolescentes corriam pelados pelos cômodos, trocando de quartos sem parar. Eles dividiam garotas de programa, como se fosse uma espécie de rodízio. Tudo o que era mais puro e obsceno sobre eles acabara de ser mostrado ao Huey, que observava espantado da janela de um prédio que ficava em frente a eles. Fruta Madura, Parte 2. No QG dos 7, onde os grandes heróis da Terra estão fazendo uma reunião, Homelander diz que o primeiro item da pauta é dar boas-vindas a Starlight, que ocupara o lugar de Lamparina, que é o super desaparecido dos 7. Em seguida, ele a convida a se apresentar para o restante do grupo, mas ela tá muito sem graça. Tudo bem, não precisa ficar intimidada, está entre amigos aqui. E assim que Annie começa a falar, Trem-Ei olha para ela e sinaliza um sexo oral. Em seguida, ela é totalmente ignorada quando The Zip pergunta o motivo do Homelander, Black Noir e a Rainha Maven terem 1% cada, enquanto o resto deles apenas 0,75. E Homelander responde que o motivo é que eles são os 3 maiorais. Olhe para as nossas vendas individuais perto das de vocês, diz ele. The Zip rebate que não vê essa questão explícita no contrato, e que isso é apenas uma expressão usada num contexto informal. Jack the Jupiter diz que parece que a Maeve tem os 2 maiorais, baseado tudo em sua solidão. A Rainha Maeve, que está fumando um cigarro, solta fumaça na cara de Jack em forma de desprezo pelo que ela acabara de falar. E continuam debatendo sobre aquilo enquanto Starlight estava ali, apenas escutando depois que acabara de ser ignorada. Huey ainda observava a suruba dos supers. Isso é babilônico, diz ele. Logo ali atrás dele, deitado na cama, estava Billy, que diz que eles estão comemorando por colocar os 4 pavorosos de volta para Riker semana passada. Huey pergunta se eles estão todos nisso, e Billy responde que alguns sims e outros nãos. Mas no geral, todos eles possuem uma mania, e explica que essa é a única luz vermelha na costa leste que abre as portas para os supers. Isso porque não há garotas de programa o suficiente, muita rotatividade, o dinheiro é bom, mas trepar com super não é nenhuma piada, diz ele enquanto observava uma menina sangrando na janela de um banheiro. Huey diz que entende o que ele quer dizer, e vê 3 meninas na cozinha cheirando tudo o que podem e o que não podem. E Billy diz que aquilo as mantém de pé. Em seguida, ele levanta e diz que só volta no dia seguinte. Chama Terror e vai embora, enquanto Huey diz que fará umas fotos mais tarde. Ele olha no binóculos e diz: aquilo não é cocaína, é azul. De volta ao QG dos 7, Homelander está subjugando o Trem-Ei pelo sinal que ele fez a Starlight. Trem-Ei, encolhido no chão, responde que estava apenas brincando. Enquanto eles estão conversando, Annie vem se aproximando a eles com um copo de café na mão e escuta Homelander dizendo para Trem-Ei que esse era um encontro oficial dos 7 e o recreio já havia acabado, e pergunta se ele entendeu. Trem-Ei, com medo, responde que sim e coloca a mão na frente do seu rosto. Trem-Ei, diz Homelander, você levantou a mão contra mim? Homelander já estava pronto para disparar seu raio laser quando Trem-Ei implora para ele não fazer isso. E nós não sacaneamos na frente do dinheiro, entendeu? Sim, responde Trem-Ei. Fico feliz ao ouvir isso. Você está nos 7 agora, a primeira divisão, então comece a agir corretamente, ou vai voltar para os merdinhas dos adolescentes. Enquanto se afastava, dizia: não se levante até que eu esteja bem longe. Sem saber que Annie estava ali atrás da parede, ouvindo tudo. Em um quarto de hotel, Billy Butcher fazia sexo com a diretora Rainer, enquanto o Terror observava tudo. Em seguida, Rainer se pergunta por que ela ainda se colocava naquela situação, e Billy diz que ela simplesmente gosta. Depois disso, Billy pergunta onde está o composto V, e Rainer diz que está na bolsa dela. Ele explica que é bom que aquilo funcione, pois não pode fazer o serviço sem isso. Depois ele diz que vai ligar para o serviço de quarto, e Rainer pergunta se ele vai ficar ali. Acho que você veio da capital até aqui, não apenas para entregar o mecanismo em mãos. Enquanto isso, Leitinho está em algum tipo de evento, onde aparece Jetstreak Big Game, entrando por um tapete vermelho com uma convidada. Leitinho observava tudo enquanto os paparazzis tiravam fotos. Dentro do estabelecimento, ele filma a convidada com as 2 mãos dentro das calças dos outros heróis. Esse seria o jeito que os heróis prestavam serviços comunitários, como o Wack Job aparece divertindo algumas crianças internadas, enquanto o francês tirava fotos de Blarney Cock roubando algumas drogas da enfermaria. Assim são os supers. Pro público, eles são heróis, mas na verdade eles são os drogados que só pensam em sexo. Popclaw aparece se cortando com suas facas, e Billy observava as fotos que Huey e francês haviam feito. Adorável, diz ele. Billy pergunta se há algo novo, e Huey responde que nada desde ontem. Apenas que estavam tentando decifrar se o gritador sabe que o jogador fode o coleira tão bem quanto ele. Billy pergunta se ele está se divertindo, e Huey responde que há algum tipo de fascinação sórdida nisso.
Os putos mijões se metem em cada coisa que eu nunca pensei que seria possível. Um belo lugar eles têm. Fiquei olhando enquanto o francês estava pondo as escutas, e Billy responde que os contratos de moda responsáveis por quase tudo. Depois ele pergunta se o mecanismo funciona, e Huey responde que sim, sem problemas. É bem fácil uma vez que sabe o que se está fazendo. Soa bem natural, diz Billy, e pede para ele se inclinar um pouco para frente. Huey pergunta o porquê, e logo em seguida, Billy aplica nele uma seringa contendo o composto V, que é o que dava poder aos supers. Caralho, que merda é essa? Pergunta Huey aflito. Composto V, responde Billy. Mas por que você fez isso? Huey pergunta e Billy diz que é para incrementar o sistema, para que possa ser mais forte o suficiente para ficar contra os supers. Huey pergunta se era permanente, e Billy responde que os efeitos duram uns 2 dias. As donas do puteiro, era isso que estavam usando. Ajuda-nos a ficar em paz e tal. E quais são os efeitos colaterais? Pergunta Huey, e Billy responde que o único efeito é que a bosta dele vai ficar azul. Entretanto, Huey ainda fica bastante incomodado com isso, e não consegue crer que ele teve coragem de fazer isso. Billy responde que todos eles tomam isso. Não se pode operar sem isso. Se um super socar sua cara, ela possivelmente iria virar patê. Por esse motivo que os supers são supers. Algum maluco veio com essa nos anos 30, começando a julgar pessoas, e explica que o composto altera o ADN, então a pessoa pode herdar ou às vezes simplesmente aparecer na cadeia alimentar. Huey pergunta assustado que merda vai acontecer com ele, já que isso altera o ADN, e Billy responde que ele ficará de 15 a 20 vezes mais forte, e poderia demorar um dia para acontecer. E você injetou essa merda em mim sem nem ao menos perguntar? Grita Huey para ele. Vai se fuder, sai daqui. Eu nunca disse que me juntaria a essa sua gangue de doidos varridos. Eu nunca disse, porra. Huey abre a porta de trás do furgão e se prepara para sair. E Billy diz que se tivesse perguntado a ele, ele iria querer pensar por sei lá quanto tempo. E Huey responde então se isso era para salvá-lo. Billy responde que é ali onde ele pertence, e que agora ele poderia fazer algo contra os supers. Mas Huey não se dá por vencido. Ele diz que nem teve a oportunidade de escolher, e diz que vai para casa. Em seguida ele sai andando enquanto Billy chamava por ele, pedindo para ele voltar. No hotel do Bronx, onde Huey está hospedado, ele tira da mochila os passaportes que Billy havia lhe entregado, dá uma boa olhada para eles e senta na cama, com um olhar triste. Em seguida, ele os coloca na gaveta e desliga as luzes do abajur para tentar dormir. De repente, ele escuta um barulho vindo da porta. Acende a luz e novamente, quando olha, vê uma gosma branca e uns pontinhos vermelhos saindo por debaixo da porta. Eca, não, diz ele com nojo. Então ele deita de novo pensando no que fazer. A seguir, Vida entre os Céticos.